Olá pessoal, se inscrevam no canal e ativem o sininho. Hoje falaremos sobre: físico tem certeza de que milhões de alienígenas vivem na Terra. O físico James Cooney garante que em apenas um país pode haver uma sociedade de aliens acima de 1 milhão. Assim, a chance de se casar com um extraterrestre, segundo seus cálculos, é de 50%. A Terra é um mundo cheio de recursos favoráveis à vida e um clima ideal. Então, por que outras raças aliens não podem viver com o resto das espécies do planeta azul? Talvez eles estejam fazendo isso há muito tempo, mas as pessoas, devido à sua ignorância, não percebem isso. Os sentidos e a audição nos permitem recriar apenas uma parte da realidade do universo. Devido a isso, não é possível avaliar a camuflagem usada por alguns animais, se não podemos diferenciá-los. O que está impedindo espécies aliens com camuflagem muito mais avançada de viver na Terra? Surge uma pergunta natural. É possível que várias raças extraterrestres já habitem o planeta azul e caminhem ao lado de pessoas diariamente? Acredita-se que a maioria dos hóspedes que habitam a Terra estejam associados a um povo ou mantenham contato próximo com eles. Em particular, o físico James Cooney assegura que em um país pode haver uma sociedade alienígena superior a 1 milhão de habitantes. O cientista afirma ter identificado mais de 1000 casos diferentes de presença alienígena durante sua carreira no governo dos Estados Unidos. Nos Estados Unidos, existem até 5 milhões de aliens que assumiram a forma humana, disse o especialista. Assim, a probabilidade de se casar com um alien é de 50%. Muitos foram identificados tentando se passar por humanos, e seu comportamento foi considerado anômalo em relação ao perfil humano. Por que eles se estabeleceram na Terra? As razões para a chegada de raças aliens à Terra são várias. Talvez eles querem viver em outro planeta, e não onde nasceram, ou porque seu planeta está em declínio, ou o motivo é que seu objetivo é a conquista. O físico acredita que a maioria dessas criaturas é pacífica, mas outras são hostis. Mas algumas dessas criaturas são capazes de compreensão mútua com as pessoas. Quanto mais tempo esses alienígenas ficam na Terra, mais eles procuram nossa companhia, acrescenta o cientista. Como resultado, muitos especialistas veem a existência de raças híbridas entre aliens e humanos. Talvez seja assim que a espécie humana avançou e continua a expandir sua consciência? Ou será um ataque ao DNA humano e à criação de Deus? Você não pode explicar. Não importa o quão bem você tente. A Lua da Terra tem sido, sem dúvida, um dos lugares mais misteriosos e comentados em nosso sistema solar, diretamente conectado com visitas extraterrestres, bases alienígenas secretas, instalações secretas e todos os tipos de coisas estranhas. Embora algumas das coisas possam ser razoavelmente explicadas, existem outros detalhes da Lua que permanecem um enigma mesmo para o mais cético dos espectadores. Neste vídeo apresentamos 5 das nossas imagens mais misteriosas da Lua da Terra. A Pirâmide da Lua. A Apollo 17 também foi a missão final, oficial, do programa de pouso lunar Apollo da NASA. Foi o 6º pouso de seres humanos da Terra na Lua. A missão foi lançada em 7 de dezembro de 1972, com uma tripulação de 3 membros composta pelo comandante Eugene Cernan, o piloto do módulo de comando Ronald Evans e o piloto do módulo lunar Harrison Schmitt. A missão Apollo 17 continua sendo o mais recente pouso tripulado na Lua. Durante a missão da Apollo 17, essas imagens misteriosas foram fotografadas. Embora existam várias teorias sobre o que são, até hoje ninguém foi capaz de explicar completamente a misteriosa estrutura simétrica, em forma de pirâmide que foi fotografada na Lua. Quer aprender a ganhar dinheiro online? Acesse o primeiro link na descrição do vídeo. OVNI em forma de triângulo sobrevoando acima da superfície da Lua. Outra imagem muito interessante tirada durante a missão Apollo 17. Esta imagem em particular foi tirada pelo piloto do módulo lunar da Apollo 17 Harrison Schmitt, um dos últimos 3 homens a andar no satélite natural da Terra. A imagem mostra um misterioso OVNI em forma triangular na parte superior direita da imagem. Não há dúvida de que a imagem é real, pois é uma imagem oficial da NASA encontrada em seu servidor junto com centenas de outras imagens tiradas durante as missões Apollo. A questão é, para o que estamos olhando aqui? Entre as descobertas mais interessantes que foram feitas graças às ferramentas do Google, está sem dúvida a misteriosa sombra de uma figura humanoide na superfície da Lua. O usuário do YouTube Vovo4Real postou um vídeo após encontrar uma sombra estranha do que parece ser uma figura humanoide caminhando na Lua enquanto ele usava o Google Earth. Seu canal no YouTube está repleto de descobertas misteriosas como esta, a maioria delas parece não ter uma explicação lógica. Para verificar a figura misteriosa por si mesmo, vá ao Google Earth, Lua, e encontre as seguintes coordenadas: 27 graus 34, 26,35, N 19 graus 36, 4,75, W, e lá você encontrará uma sombra misteriosa na Lua. De acordo com Vovo4Real, parece ser uma grande sombra projetada por algo que está caminhando na superfície da Lua. A grande pergunta que muitas pessoas conscientes fazem hoje é: os governos ao redor do mundo e suas organizações estão encobrindo informações sobre a existência de vida extraterrestre? De acordo com essas imagens e vídeos, a resposta é um grande sim, e há muito tempo.
O misterioso objeto, UFOs em forma de disco. O objeto visto nesta imagem da missão Apollo é certamente um dos melhores exemplos de naves alienígenas, de acordo com os ufólogos. O que estamos olhando aqui? À primeira vista, parece um disco voador clássico. Embora tenha havido várias teorias sobre o que o objeto seria, a verdade é que só podemos continuar e adivinhar sobre a origem misteriosa do disco voador que é visto seguindo os astronautas americanos enquanto eles visitavam a Lua. O disco voador que é visto nesta foto da missão Apollo 16 é certamente um dos melhores exemplos de espaçonaves alienígenas. Não incluí as imagens a seguir, mas não estou 100% certo se elas são genuínas ou não. Hoje falaremos sobre agente especial John de Souza do FBI alerta sobre falso ataque alien. John de Souza é um ex-agente especial aposentado do FBI que serviu por 25 anos em casos de contraterrorismo e casos paranormais. Em outras palavras, um superagente do FBI. Ele é formado em Direito e possui uma licença top secret durante sua carreira no FBI. O ex-agente de Souza coletou arquivos reais usados no show de sucesso Arquivo X. Além disso, ele escreveu vários livros de sucesso e discutiu seus trabalhos em programas feitos ao redor do mundo. A dimensão extra é a chave de tudo. Por isso, fomos enganados sobre a verdadeira dimensão. Seu livro é o sopro gritante de onde os aliens estão realmente vindo e para onde eles estão retornando. Em outras palavras, a dimensão extra é a verdade sobre o mundo paranormal, espiritual e até mesmo do mundo físico. Esses visitantes estão conosco desde o início e suas mensagens para nós estão em todos os lugares ao nosso redor. Uma vez que despertamos, sobre quilômetros de extensão lançadas por essas naves antigas, pairando sobre nossas principais cidades. De forma silenciosa, imóvel, camuflada, as pessoas enlouqueceram, aí será tarde. É nesses momentos finais que ainda podemos decifrar a verdade da dimensão extra. Essa verdade, por sua vez, iluminará cada verdade oculta de nossa existência material. Então, descobriremos que pela primeira vez, finalmente teremos a chave para entender tudo. Decifrar o que foi oculto da humanidade por tanto tempo, a verdade da dimensão extra. Essa compreensão, por sua vez, guiará cada verdade oculta de nossa existência material. Então, descobriremos que pela primeira vez, teremos a chave para entender tudo. Em sua primeira entrevista no Exopolitics Today, John de Souza discute casos envolvendo vida extraterrestre e OVNIs. O misterioso fenômeno de homens de preto, a Lua sendo uma estrutura artificial, a ativação e a vinda de enormes naves-mãe ou varcas. Ele prevê que os OVNIs vão se comportar de forma mais agressiva. Isso faz parte de um cenário de falsa invasão alien que se irá acontecer no mundo. Aliens, ETs, trabalham com militares dos Estados Unidos em programas sigilosos da USAF, Insider denuncia. O ex-assistente cirúrgico da Força Aérea dos Estados Unidos, Emery Smith, soltou mais uma bomba em sua última entrevista na Cosmic Disclosure, Gaia TV, revelando que muitas vezes trabalhou lado a lado com seres extraterrestres em um programa secreto da Força Aérea dos Estados Unidos, USAF, localizado nos subterrâneos da base aérea de Kirtland, em instalações secretas comandadas por grandes corporações industriais, no estado do Novo México, de 1992 a 1995. Extraterrestres estão trabalhando com militares americanos em programas sigilosos da USAF. Em sua entrevista com o autor best-seller do New York Times, David Wilcock, Smith descreveu diferentes grupos de extraterrestres que auxiliavam em autópsias conduzidas em outros seres de origem não terrestre. E alguns desses cientistas e médicos são na verdade de origem não terrestre. Este é o termo que eles usam, que são extraterrestres que se voluntariaram, seja depois de serem capturados ou voluntários através do sistema, através do programas compartimentalizado, para trabalhar para na verdade nos ajudarem. Porque eles meio que nos fazem sentir mal às vezes, mesmo depois de capturá-los e acabar com eles e fazer coisas horríveis com eles. Eles realmente se voltam e querem de boa vontade nos ajudar e ficar conosco e ensinar-nos sobre seus próprios fenótipos fisiológicos, sobre as características da sua própria raça. Eu posso estar realmente ajudando um extraterrestre, ajudando a completar uma missão, seja qual for a missão, coletar frequências usando dispositivos, ou coletar amostras de tecido biológico, ou executar testes especiais dos corpos, o que em verdade, eles, os aliens, podem digitalizar todo o corpo e imprimir em 3D esse corpo mais tarde. Smith afirmou que os extraterrestres são benevolentes, apesar de possuírem habilidades psíquicas avançadas que poderiam ser usadas como armas contra nós. Eu diria que eles são benevolentes. Eu diria que eles são um tipo de processo de pensamento muito humanitário. Eles são muito mais espertos que nós. Eles podem, na verdade, a qualquer momento, causar danos a nós ou nos prejudicar com sua capacidade de telecinese e habilidades telepáticas. Mas eles não o fazem. Smith explicou que os extraterrestres projetaram um ambiente caloroso e amigável que foi sentido pelos cientistas humanos que trabalhavam com eles. Estando ao lado de um desses extraterrestres, a propósito, incluindo o povo da ANT e o povo Mantis, você tem um sentimento de autoconhecimento muito bonito em seus campos de energia.
E algumas pessoas realmente tiveram curas milagrosas estando nessas embarcações, trabalhando nas espaçonaves e trabalhando apenas nas proximidades de um extraterrestre. David, como isso funciona? Emery, eu não sei como isso funciona. Eu acho que é eletromagnético de alguma frequência que permite ao corpo, seu corpo, que já gera uma vibração muito, muito alta. Na verdade, traz a nossa vibração para cima, para que as nossas células estejam funcionando em uma voltagem específica, para que nossas próprias células possam se curar. Você não precisa porque muita energia é telepática e telecinética, então você se sente feliz. Você pode. Como se você tivesse calafrios andando em um quarto escuro à noite, porque você pode se sentir um fantasma, mas é o oposto. Isso realmente ilumina você. Isso realmente coloca você de bom humor, e seu corpo percebe isso. Smith referiu-se a um acidente envolvendo um grupo de extraterrestres que ele chamou de o povo formiga, insetoides, que ajudou no exame de alguns de seus irmãos que haviam sido mortos em um acidente industrial. Emery, houve um grande projeto em que eles encontraram várias pessoas da raça alien semelhantes a formigas que foram de alguma forma mortas por substâncias químicas de algum tipo, e havia muitos deles que foram trazidos para a instalação, lembro-me, pelos caminhões, na verdade. David, você tem alguma ideia de onde essas baixas aconteceram? Emery, não, eu não sei. Eu acredito que foi na América do Norte em algum lugar. David, em uma instalação subterrânea então? Emery, sim, eu acho que de alguma forma eles, sua base, foram descobertos, e eu acho que eles provavelmente foram tirados de algum modo na área do Novo México, no Colorado. Eu não sei os detalhes, mas eles trouxeram vários seres. E todos esses seres morreram de asfixia, e seus pulmões estavam completamente queimados. E algumas de suas membranas mucosas e globos oculares estavam completamente queimados. Então, esses cientistas da raça Alien ANT, formigas, que estavam lá estavam realmente ajudando, tentando descobrir e ver o que aconteceu com eles. David, agora as pessoas da raça ANT estavam na sala vivas e eram do mesmo tipo que as que estavam mortas? Emery, sim, exatamente os mesmos tipos. E foi a primeira vez que senti tristeza ao lado de um extraterrestre. David, realmente? Como foi isso? Emery, foi muito chato. Smith descreveu como sua experiência em extração de tecidos também envolveu o trabalho em naves extraterrestres localizadas perto dos corpos de seus antigos habitantes. Fui levado para o que eles chamam de projetos multinível, o que significa que não é só eu ir lá colher um pedaço de tecido biológico, mas você está realmente colhendo muitos tipos diferentes de tecido, e também trabalhando com a espaçonave dos seres. Então, esses projetos poderiam ter até 3 equipes de 15 cientistas e médicos e técnicos trabalhando em apenas um ser e uma espaçonave resgatados. Eles geralmente mantêm os extraterrestres e a nave separados. Então você pode ter uma baía não muito longe, talvez a menos de 300 metros, o que é muito próximo, a propósito. Porque essas coisas estão espalhadas no subterrâneo, você sabe, com até 10 milhas de diâmetro em algumas dessas bases. E você terá o ser. O alien é separado. E então você vai ver a espaçonave deles em outra baía. Smith lembrou-se de trabalhar com aliens insectoides, entidades alienígenas semelhantes a formigas e louva a Deus. Aliens de aparência de seres humanos, arcurianos, extraterrestres, raça aliens de simios, seres inteligentes semelhantes a macacos, reptilianos e até mesmo seres parecidos com rochas. E alguns deles realmente se pareciam com uma formação rochosa, assim, um daqueles super-heróis que é feito de uma rocha que você vê em séries na TV, como o Quarteto Fantástico. E eles não. Eles parecem duros e de pedra, mas não são. Eles realmente têm uma sensação do tipo esponjosa, como uma esponja do mar, que é um material muito poroso. Eles geralmente são de cor dourada ou alaranjada. E eles são muito robustos com um grande crânio do tipo Cro-Magnon, o que é um pouco, cerca de 2 vezes o tamanho de nossas cabeças e muito, como eu disse, muito mais robustos. Projetos muitas vezes de muitas maneiras diferentes. O testemunho de Smith ajuda a corroborar relatos anteriores de denunciantes de que eles trabalharam ao lado de extraterrestres em instalações subterrâneas sigilosas. Entre eles, Bill Woolsey, um engenheiro aeroespacial, que diz ter trabalhado ao lado de alienígenas da raça Grey, que ajudaram em engenharia reversa das espaçonaves sendo estudadas em instalações sigilosas da Força Aérea. Niara Isley, ex-especialista em rastreamento por radar da USAF, diz que testemunhou seres greys e reptilianos que faziam parte de um programa confidencial, onde ela foi traumatizada por agentes humanos.
Daniel Kraiboris, um microbiologista, também diz que trabalhou com um Gray em uma instalação classificada para melhor entender sua fisiologia e necessidades médicas. Um ex-guarda de segurança, Thomas Castello, alega que ele trabalhou ao lado de reptilianos nas instalações subterrâneas da imensa base, conjunta aliens-humanos, de Dulce, onde experimentos biológicos eram conduzidos em humanos cativos, e onde humanos abduzidos eram frequentemente capturados antes de serem devolvidos. Charles Hall, um ex-meteorologista da USAF, diz que observou extraterrestres da raça Tau, nórdicos. White ajudando a USAF a desenvolver espaçonaves movidas a energia atômica para viagens interplanetárias curtas. Finalmente, o testemunho de Smith corrobora as alegações de Bill Tompkins de que espiões da Marinha dos Estados Unidos observaram cientistas nazistas sendo assistidos por reptilianos no desenvolvimento dos programas espaciais secretos da Alemanha na década de 1940. Tompkins também disse que extraterrestres de aparência humana haviam se infiltrado na gigante aeroespacial do Complexo Industrial Militar, a Douglas Aircraft Company, e em outras corporações norte-americanas nos anos 50 e 60. Estavam secretamente ajudando a Marinha dos Estados Unidos no desenvolvimento de seu programa espacial secreto, o Solar Warden. Em conclusão, as credenciais e documentos de Smith provam que ele trabalhou em instalações subterrâneas secretas, na base da Força Aérea de Kirtland, como médico cirurgião de primeiros socorros de 1990 a 1995. Desde então, ele trabalhou na indústria médica, onde obteve patentes para suas invenções na área da medicina, colaborou em pesquisas científicas inovadoras. Tudo isso apoia suas assombrosas alegações de que ele participou de autópsias em corpos de cerca de 250 entidades extraterrestres e extraiu um total de aproximadamente 3.000 amostras de tecido alienígena durante seu serviço secreto para grandes corporações da indústria aeroespacial na base da Força Aérea dos Estados Unidos de Kirtland. As revelações de Smith confirmam que cientistas de diferentes nações foram auxiliados por diferentes grupos de extraterrestres em estudos de fisiologia alienígena, ciência médica avançada e engenharia reversa de espaçonaves com sistemas de propulsão antigravitacionais pelas últimas décadas em programas espaciais secretos. Seu testemunho mostra até que ponto os programas classificados, sigilosos evoluíram, apesar das alegações oficiais do governo de que a vida extraterrestre ainda não foi descoberta. Como os humanos modernos chegaram aqui é um grande mistério, e pode ser explicado com a teoria Anunnaki de acordo com muitos pesquisadores. A melhor evidência não está na arqueologia da antiga Suméria ou nas traduções do texto cuneiforme, mas no próprio genoma humano. Se formos modificados, a evidência concreta terá de estar no DNA, fim da história, ponto final. E aqui está o negócio, temos essa evidência. O segundo cromossomo humano é fundido tornando o genoma humano o único primata com 46 cromossomos, 23 pares, e não 48 como todos os outros primatas, macacos e chimpanzés. Isso não é apenas estranho, mas também darwiniano impossível. Como uma mutação aleatória tão radical pode se tornar dominante? Isso é muito improvável. Com a maioria das mutações, a prole ficará menos apta e morrerá. Portanto, ter o cromossomo 2 como uma mutação bem-sucedida é estranho. Uma única fita fundida do chimpanzé segunda e 2B é altamente improvável, e isso, combinado com todas as outras variações extremas de nossos parentes, macacos mais próximos, torna-se altamente improvável. Os humanos modernos são inexplicáveis pela ciência normal. Simplesmente não há elos perdidos entre nossos parentes mais próximos que mostram uma progressão constante de características adaptativas. Onde estão as mudanças no crânio, nos dentes, na espessura do osso ou nas enormes mudanças no aumento do cérebro? Em nenhum lugar, e eles nunca vão encontrá-los porque eles não existem. Pense nisso, hominídeos recentes deveriam ser abundantes no registro fóssil. Neandertais indo e vindo sem bons predecessores também é muito estranho. Então, como podemos explicar o DNA de Neandertal em nosso DNA? Adotamos a teoria Anunnaki, resolvemos o mistério examinando o que os sumérios disseram com as evidências. E se os Neandertais fossem um dos primeiros escravos robustos que se autorreproduziam projetados pelos Anunnaki? O que aconteceria se alguns deles escapassem do controle de seus senhores supremos da Mesopotâmia e fossem para o norte, onde encontramos seus restos mortais hoje? É difícil rejeitar o relato sumério por causa das evidências. Primeiro, a Bíblia Sagrada é o livro sagrado mais acreditado no planeta, e é considerada as palavras de Deus. Bilhões acreditam na autenticidade do relato. A história da Terra e da ascensão da humanidade, como a espécie dominante, é parcialmente contada na Bíblia, como um relato diluído e pervertido religiosamente que são cópias de textos sumérios muito mais antigos. Os deuses que desceram do céu se tornaram anjos caídos e demônios, deixando o crente com medo paralisado de outros agentes mundanos desconhecidos. A Bíblia é um terrível relato de propaganda religiosa de origem humana. Ela deixa as pessoas irritadas e propensas a praticar o mal, pois o texto confunde a mente com contos irracionais de um Deus criador necessitado. O Deus criador onisciente, fazendo anjos maus e lançando-os neste mundo, é demente, para dizer o mínimo. A história suméria dos Anunnaki é a mesma informação, mas anterior e muito mais detalhada. Também é mais racional.
sem demônios, sem anjos maus lançados à terra, mas uma história lógica crível ou outra raça vindo aqui em uma missão militar. Eles caíram na terra como anjos, pois são mostrados em relevos com asas. Mas eles o fizeram voluntariamente como astronautas em uma missão à Terra em busca de ouro. Eles fizeram o primeiro homem e a dama em sua imagem. O texto sumério descreve em detalhes suas tentativas de engenharia genética para criar escravos trabalhadores hominídeos por meio da mistura de seu próprio DNA. A descoberta de mitos sumérios mais antigos e mais detalhados pinta um quadro inteiramente novo do relato da criação. Pinta um quadro muito claro e detalhado do que aconteceu, não a versão supersticiosa do medo dos escritos judaicos. É preciso haver uma diferenciação. Os deuses criadores da espécie humana Anunnaki não são iguais ao criador primário original. Os Anunnaki não eram deuses, mas uma raça competidora em nosso sistema solar. Então temos a evidência de DNA. Os humanos são o único primata com 46 cromossomos e o único primata sem pelos por todo o corpo. Lloyd Pye descobriu 12 grandes diferenças entre nós e os macacos. O mais incômodo são todas as doenças genéticas que só os humanos têm. Se a evolução darwiniana fosse o caminho de nossa origem, não teríamos cerca de 4.000 distúrbios genéticos únicos, porque eles teriam sido eliminados seletivamente. Nossa condição não é produto da aptidão darwiniana. Como pode ser explicada a prevalência de doenças humanas? Se fossemos geneticamente modificados para sermos escravos, que eram exterminados pelos proprietários periodicamente, eles não se importavam com seus erros. A história de humanos criados artificialmente por Enlil e Enki, os senhores supremos Anunnaki como escravos, explica muito. Isso explica as doenças humanas, a fome humana e a degradação do meio ambiente. Os humanos não são naturais, eles não se encaixam aqui, eles são autodestrutivos com o uso de drogas, abuso do corpo, abuso do meio ambiente, da natureza, dos animais. Os humanos são as abominações abandonadas dos deuses Anunnaki que vieram e voltaram para o seu planeta Nibiru, que a cada 3.600 anos visitam nosso sistema solar, sendo que a sua última passagem foi em torno de 145 a.C. Então, se os Neandertais foram a primeira abominação de escravos Anunnaki, como a nossa atual espécie surgiu? Bem, o texto sumério nos diz exatamente o que aconteceu. Os deuses cobiçaram nossas mulheres e se uniram a elas formando um novo híbrido, menos robusto e com mais DNA Anunnaki, e Isos, esta descrito na Bíblia. Viram os filhos de Deus que as filhas dos homens eram formosas, e tomaram para si mulheres de todas as que escolheram. Gênesis 6 horas e 2 minutos. O ser humano é muito parecido com os deuses Anunnaki, mas com modelos menores e inferiores. Nós nos parecemos com os Anunnaki, mas também temos DNA hominídeo nativo da Terra. Somos híbridos, filhos de deuses. Lembre-se de que todos os primatas têm 48 cromossomos e nós 46, 23 pares. Isso significa que os Anunnaki devem ter 46 cromossomos, razão pela qual eles modificaram o DNA dos primatas terrestres para ter um par a menos. Eles mudaram nosso DNA para corresponder ao DNA deles e mais tarde, eles se acasalaram conosco e criaram novos híbridos. Eles até criaram uma linhagem real, um híbrido com genes extras para serem senhores como eles. Chamamos essa abominação da raça do mestre de escravos de judeus. Você notou como os escolhidos são obcecados pelo sangue da mãe, sobre a linhagem e descendência feminina? É muito mais difícil explicar porque diferimos do gorila e do chimpanzé muito mais acentuadamente do que eles diferem um do outro. Algo deve ter acontecido para fazer com que uma seção da população ancestral de macacos prosseguisse por um caminho evolutivo totalmente diferente. A teoria mais amplamente aceita, ainda ensinada em escolas e universidades, é que descendemos de macacos que se mudaram das florestas para os campos da savana aberta. As características distintamente humanas devem, portanto, ser adaptações a um ambiente de savana. Nesse caso, esperaríamos encontrar pelo menos algumas dessas adaptações semelhantes em outros mamíferos da savana. Mas não há um único exemplo disso, nem mesmo entre espécies como babuínos e macacos verdes, que são descendentes de ancestrais que viviam na floresta. O macaco aquático é uma hipótese convincente, mas há uma explicação melhor para o macaco pelado. Nós nos parecemos com os deuses Anunnaki nus. Eles nos criaram à sua imagem, misturando seu DNA com o nosso. Um deus, nosso Deus Pai, de acordo com o mito sumério, em que era um deus da água. Assim, temos um toque morto para a origem das características humanas nascidas na água, o genoma Anunnaki. Anunnaki e a criação de humanos. O Anunnaki despertou Enki de seu habitat subaquático subterrâneo. Ele estava no que hoje poderia ser descrito como um estado de animação suspensa. Enki e sua esposa, Nima, criaram os humanos para serem escravos dos Anunnaki. Os textos narram as experimentações genéticas dos Anunnaki, enquanto eles geneticamente projetavam os primeiros seres humanos. Os textos descrevem 6 tentativas, como as 5 primeiras falharam por vários motivos, desde deformidades a formas de vida andrógenas. Finalmente, o 6º experimento genético foi bem sucedido, e a inseminação foi usada para produzir os primeiros humanos desta criação humanoide. Nima foi a cientista Anunnaki original que tentou criar humanos. Depois de seus vários fracassos, ela ficou frustrada e pediu a Enki que assumisse o desenvolvimento. Cada uma dessas falhas genéticas foi mantida viva e tratada da maneira necessária. Isso mostra a natureza benevolente desses seres avançados. Escritos posteriores fazem referência aos cabeças negras, que os Anunnaki criaram e governavam. Esta é obviamente uma referência aos primeiros povos de pele negra que foram provavelmente as primeiras criações procriadas em massa dos Anunnaki. A referência à sua cor implica que os Anunnaki não eram pretos. Caso contrário, por que mencionar a cor da criatura? Se alguém acredita em Zecharia Sitchin, então eles são os seres de um planeta, que orbita em sentido horário ao redor do nosso Sol a cada 3.600 anos. Quando meu colega, Jack O'Brien, perguntou
perguntou sobre sua herança e raça. Uma mulher guerreira Anunnaki respondeu que ela disse que sua raça era da nebulosa de Órion, e não era uma raça pura, mas incluía DNA Anunnaki, que por sua vez era uma raça reptiliana cruzada com outra. Eu a lembrei que a nebulosa de Órion era os restos de uma estrela que se transformou em nova, resultando em uma nuvem de gás em expansão ao redor da estrela original. Ela disse que eles previram esse acontecimento e evacuaram seu planeta muito antes que a destruição da vida no mesmo acontecesse. Houve um tempo, disseram os sumérios, em que o homem civilizado ainda não estava na Terra, em que os animais eram selvagens e não domesticados, as safras ainda não eram cultivadas. Naquela época chegou à Terra um grupo de 50 Anunnaki, liderados por um líder cujo nome era Ra, que significa cuja casa é a água. Eles viajaram de seu planeta natal Nibiru, planeta da travessia, e, chegando à Terra, mergulharam nas águas do Golfo Pérsico. O tempo quando isso aconteceu, 445 mil anos atrás. Em primeiro lugar, eles vieram obter ouro de que necessitam para sobreviverem em seu planeta, que está perdendo sua atmosfera. Como seu planeta vai longe no espaço, também orbita o Sol, estrela Sirius, na constelação de Canis Major. Esses seres estão na escuridão e na miséria a maior parte do tempo, quando se aproximam do nosso Sol novamente. Eles se deliciam em visitar nosso planeta Terra com a natural abundância da essência feminina da deusa tão vibrante e viva em sua exuberância. Há evidências dessas visitas dos Anunnaki ao longo da história antiga, especialmente na cultura suméria. Quando os Anunnaki e seu deus-chefe, Anu, visitam nosso planeta, eles interferem em seus ritmos naturais e em sua natureza, porque são de origem diferente que a mais avançada, tecnologicamente, e vivem milhares dos nossos anos. Eles nos manipularam por meio de experimentos genéticos e nos consideram como suas cobaias ou seus escravos de suas minas de ouro. Nos escritos sumérios de milhares de anos atrás, se relata que eles pegaram as gentis e dóceis espécies de hominídeos que conhecemos como Homo erectus e criaram um híbrido humano de seu próprio DNA. Isso explica o famoso elo perdido, que nunca será encontrado. A humanidade foi formada a partir do DNA Anunnaki e do DNA do Homo erectus com muitos erros horríveis. Com a história do mito sumério de nossa origem, também podemos explicar a condição humana. Nenhum pesquisador do estabelecimento acadêmico ainda correlacionou a condição humana com a impensável e antiga teoria da intervenção, o tal do elo perdido, alienígena. Não podemos explicar a condição humana por causa da intervenção piedosa. Não somos criações artificiais e não somos um produto de seleção natural. O abuso de drogas não é galopante e alguns governos que sabem sobre nossa verdadeira origem estão controlando o comércio de drogas? Somos a espécie condenada e abandonada dos deuses. Não somos campistas felizes neste planeta. Somos seleções não naturais de uma terrível raça espacial que veio aqui e fez experiências conosco como se fossemos suas cobaias. O triste fato é que somos as abominações deixadas para trás pelos bastardos Anunnaki, que nos criaram e depois nos deixaram aqui para apodrecermos. Muitos de nós somos como cachorrinhos abandonados, esperando que seu dono volte algum dia. Quantos católicos e de outros credos estão esperando o resgate quando Jesus voltar? No planeta Terra, os miseráveis hominídeos abandonados estão lutando por causa de sua herança divina. Guerras, doenças e sofrimentos são a norma neste planeta dominado pelos deuses Anunnaki. Este lindo planeta aquático teve sua beleza muito reduzida por causa das abominações criadas pelos Anunnaki chamadas de seres humanos. Não cabemos aqui, não estamos adaptados aqui, muitos de nós não querem estar aqui, e por isso vamos para a guerra ou usamos drogas. O que devemos fazer sobre a nossa situação está além de mim, só acho a situação muito triste. Se gostaram do vídeo, deixem seu like.